Olá, pessoal, retomando nossa aula aí sobre a Baixa Idade Média. Então, agora nós vamos falar sobre as cruzadas, que foi um ponto aí de mudança muito grande dentro desse período. Tá? Então, as cruzadas, elas fazem parte dessas transformações. Então, primeiro a gente precisa procurar entender o que foram essas cruzadas. As cruzadas, elas eram expedições militares, né, por parte dos católicos para tentar conquistar a cidade de Jerusalém, certo? Que fica no Oriente, atualmente no Estado de Israel, certo? Então eles vinham aqui da Europa para tentar reconquistar, né, conquistar essa cidade. Jerusalém era uma cidade sagrada, tá? Muito importante para as três religiões monoteístas. Então, tanto para judeus, católicos e islâmicos, ela tem uma importância grande. Ela é considerada cidade santa, né? Terra santa. Então, para os judeus, Jerusalém é onde fica o Muro das Lamentações, que é considerado um dos lugares mais sagrados, pois, de acordo com a fé judaica, o muro foi construído no local em que ficava o Templo de Salomão, que abrigou a Arca da Aliança e onde estariam as tábuas dos 10 mandamentos, considerada o elo entre Deus e os judeus, certo? Para os católicos, é em Jerusalém que Jesus viveu parte de sua vida, né, e onde ele morreu. Então, por isso que é um lugar muito importante, porque é onde Jesus passou parte de sua vida e onde ele acabou morrendo. E para os muçulmanos, foi de uma rocha, né, no centro do coração da cidade, que Maomé subiu ao céu. Ok? Então, por isso que ela tem uma importância muito grande. E durante aí esse período de formação do feudalismo, Jerusalém era uma terra que aceitava a vinda de povos estrangeiros, né? Mesmo sendo um local que era ocupado pelos islâmicos, eles aceitavam a vinda de povos peregrinos que iam lá para conhecer a cidade, tanto de católicos quanto de judeus. Mas em 1076, os muçulmanos, né, os turcos, eles tomaram a cidade e passaram a dificultar o acesso de outros grupos religiosos a ela. Então, eles passaram a não aceitar mais a vinda de cristãos e de judeus. Além disso, eles passaram a dificultar as rotas comerciais, certo? E isso se tornou um problema. Então, diante dessa impossibilidade de visitar a Cidade Santa, né, a Terra Santa, o Papa Urbano II, ele chamou, né, ele fez um discurso chamando os cristãos para lutarem e para libertarem a cidade de Jerusalém, certo? Então, ninguém se sabe exatamente o que o Papa falou, porque ele disse, mas não teve um registro. Mas o que ele buscava, né, resolver naquele momento eram alguns problemas que tinham na Europa. Tanto em relação, né, aos guerreiros, que era uma função, né, para eles, lá para a nobreza, então buscar novos territórios. Então as cruzadas serviam para isso. E para socorrer os cristãos que estavam no Oriente. Então, era uma maneira aí de libertar esses cristãos e recuperar os locais santos, né, os lugares sagrados que pertenciam aí ao cristianismo, como o Santo Sepulcro, certo? Então, ela tinha esse apelo de esses objetivos. Além disso, tinha a função, como a população na Europa tinha aumentado muito por conta daquelas novas tecnologias, haviam muitas pessoas sem função dentro dos feudos, né? Que às vezes iam para cidades, mas também não tinham o que fazer. Então, tinha aumentado a criminalidade, tinham muitas pessoas vivendo como mendigos. Então, isso foi uma forma de dar uma função social para essas pessoas. E, em troca, elas receberiam, né, a salvação da alma delas. Elas iriam, né, se